Com a palavra, vereador Boio Novaes. Senhora Presidente, nobres pares, plateia, imprensa. Senhora Presidente, primeiro uma indicação, lá na rua Jardim Paraíso. Os cruzamentos com a Avenida Emílio Figueiredo, principalmente das ruas João Alberto Keller, Lolita, Miguel Chicane e Valdemar Lopes Pérez, precisam de sinalização de pare com relação à preferencial. Então isso está gerando um certo tumulto de trânsito. Então uma indicação para a Secretaria Municipal de Transporte e Sistema Viário. Encaminhe-se. Uma outra indicação, senhor presidente, também para a Secretaria de Agricultura. Tem uma estrada rural que sai da fazenda Palmeiras e lá na frente existe um agricultor que plantou árvores, plantou eucalipto. E ele está usando quase que a estrada, a estrada era ampla e ela se tornou um tanto quanto restrita por conta de árvores que invadiram o leito da estrada. Então, para que a Secretaria da Agricultura tome providências na estrada da Fazenda Palmeiras, que se situa aqui saindo da SP-255. Encaminhe-se. Bom, o assunto que a gente precisa discutir bastante, senhora Presidente, é o seguinte. Nós temos uma comissão de ética constituída legalmente para essa casa e 5 casos ou 4 casos que foram denunciados aí para que fossem a comissão de ética. E isso é uma visão pessoal, o cheiro de que não vai acontecer absolutamente nada é bastante explícito, na minha opinião. Então eu faria aqui uma sugestão, senhora Presidente, ou que fosse nomeada uma comissão, ou que o jurídico dessa casa fosse buscar exemplos de outras câmaras que têm um regimento interno bem definido de comissão de ética para que nós analisássemos e votássemos aqui, porque o nosso regimento da comissão de ética é extremamente omisso. Ele não tem quase nada que permita, que indique a necessidade de que, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Então, o senhor presidente nomeia um determinado relator para analisar determinada situação. Esse relator conclui que esse caso deve ser arquivado. O presidente fala, não, eu vou nomear uma subcomissão. Então por que não nomeou de vez uma subcomissão? Então é uma perda de tempo e a gente fica numa expectativa de que as coisas caminhem de forma correta, mas infelizmente isso não acontece. Então eu faria aqui um apelo à mesa, até como um requerimento administrativo, para que fosse nomeada uma comissão de estudos para que se fizesse um regimento ainda esse ano para a comissão de ética que seja formatado de forma a atender as reais necessidades dessas avaliações. Senão, eu acho que a comissão de ética vai ficar no vazio e não vai acontecer absolutamente nada. Então, é um requerimento administrativo que eu faço. Está sendo recepcionado o seu requerimento. Outro assunto importante também a todos os ouvintes da rádio. Só abrir um parênteses, me parece que a TV Avaré não transmite mais a sessão, senhor presidente, estou correto? Essa semana não passou nada de câmera. Então, aos telespectadores também. Já está implantado no município a possibilidade de que as pessoas que precisem fazer esses procedimentos de vasectomia e laqueadura, que é para controle de natalidade, então a orientação que a gente dá para quem está ouvindo, quem vai assistir ou vai tomar conhecimento de alguma forma desse assunto, quem tem interesse de fazer vasectomia ou laqueadura, de antemão eu adianto que a vasectomia é muito mais simples, embora os homens sejam muito mais medrosos, de que procurem uma unidade de saúde próximo da sua casa e se inscreva junto com a enfermagem dessas unidades, porque para cada caso vai ser feito um processo. Esse processo vai ser ouvido, a enfermeira vai dar um parecer, o médico que atende naquela unidade vai dar um parecer, esses pacientes vão ser encaminhados para assistente social, para psicólogo e o médico cirurgião.
né, que efetivamente vai proceder a essa intervenção. E se todos derem parecer favorável, é claro que vai ser necessário que esses pacientes cumpram os requisitos básicos, número de filhos, idade mínima e às vezes um relacionamento estável. A partir desse momento, eles vão estar autorizados a fazer esse procedimento pelo SUS, o que até então não existia, né? A gente fazia alguns casos aí, vasectomia e laqueadura, mas sem que isso fosse regulamentado. Então agora está regulamentado. Então a orientação é: quem tem interesse, procure uma unidade de saúde próximo da sua casa. A própria enfermagem pode iniciar esse processo, não precisa passar pelo cirurgião como primeira etapa, e isso vai ser obtido. Me parece que esse processo pode levar de 2 a 3 meses, mas após esse período é possível fazer o procedimento. Então é mais uma orientação para a população que tem esse interesse. Um último assunto que eu queria abordar rapidamente também, senhora presidente. Nós estamos todos assistindo a cada dia surpresas e mais surpresas do Congresso Nacional, de onde a gente deveria ver exemplos de ética e cidadania. A gente está vendo exemplos de malversação de dinheiro público, de corrupção. Haja visto agora o senador Demóstenes Torres. E na última vez eu tenho uma entrevista muito interessante do Pedro Simão, que é senador pelo Rio Grande do Sul, e ele diz o seguinte lá, que as grandes conquistas que o Brasil teve no sentido de ampliar a democracia, que foram diretas já, que foi o impeachment do Fernando Collor de Mello, mais recentemente a ficha limpa, todas elas houve mobilização popular. Se a população ficar quieta, assistindo de forma pacífica tudo que está acontecendo, dificilmente as coisas vão mudar. Tem até uma frase de uma música do Celso Vieira, que os velhos de Brasília não podem ser eternos, eles não vão ser mesmo, mas cabe à população se organizar e se mobilizar. Então já estão iniciando alguns movimentos aqui na cidade, então a gente se coloca à total disposição deles, mas que a gente precisa mobilizar a população, porque senão tudo vai continuar como está. Era isso que eu tinha.